Meus amigos, passando aqui para falar do texto que foi aprovado ontem, dia 13, na Câmara dos Deputados. Ele foi bom ou ruim para os trabalhadores? Vamos lá, bem rapidinho. Olha, essa medida, né, essa regulamentação da liberdade econômica tem, pelo menos o discurso que é feito, o sentido de desburocratização. A ideia, o pano de fundo da MP, ela traz aqui regras mais simples aos empresários, para as pessoas que querem investir. E acabou que teve um reflexo na área trabalhista. Eu sintetizei aqui em 5 pontos e deixo para você a opinião, se foi boa ou ruim para os trabalhadores. Eu vou dar a minha opinião também, para que a gente fique sempre atualizado. Lembrando sempre de respeitar o coleguinho, o que acha que é bom ou ruim, é a opinião dele, é a opinião sua. Então a gente ouve, né? Às vezes não concorda, mas respeita. O primeiro ponto, pessoal, é a CTPS por meio eletrônico. Nós sabemos que as regras da Carteira de Trabalho e Previdência Social estão ainda, porque o texto ainda não virou lei. Foi aprovado ontem na Câmara, vai para o Senado. Agora tem muita chance de ser aprovado. Nós vamos acompanhar aqui, toda hora que tiver uma nova movimentação eu atualizo. Então, a CTPS eletrônica, as regras estavam lá na CLT, estão lá na CLT, de forma bem minuciosa. O que a medida fez? Ela revogou todos aqueles artigos lá da CLT, deixando agora, com essa CLT por meio eletrônico, a CLT digital, que as novas regras serão disponibilizadas, tratadas por meio de portaria do Ministério da Economia, onde o Ministério do Trabalho veio agora. Então, o Ministério da Economia que vai, via portaria, regulamentar as regras da CTPS. Tudo bem? Um outro ponto é o prazo para o registro da CTPS passou a ser de 5 dias e não mais aquele prazinho curtinho de 48 horas. A anotação das férias, agora como é por meio digital, né, deixa de ser obrigatório. Então, o artigo 141 e o artigo 135 foram retirados. Um ponto que gera discussão é o trabalho aos domingos e feriados. Oi, presta atenção aqui. Eu escrevo sobre isso há anos. Meu livro mais antigo tem 12 anos, está na 12ª edição. Pode falar o que quiser, mas as regras antes do trabalho aos domingos era uma regra complexa. Você não sabia se seguia o decreto, tinha aquela lista de empresas que podia trabalhar aos domingos, as que não estavam lá precisavam de autorização expressa do Ministério do Trabalho, então as regras não eram tão claras de trabalho ao domingo. Nós sabemos que a CLT traz um parâmetro, uma indicação da preferência aos domingos. Então, a Constituição Federal, o artigo 7º, está lá intocável. Ele traz uma preferência, tudo bem? O que essa medida traz? Ela fala o seguinte, que é possível o trabalho aos domingos e feriados para todo e qualquer empregado. Entenda, em qualquer atividade. Não há mais a listinha lá antiga da CLT. Tudo bem? E aí? E aí que é obrigatória a coincidência com o domingo a cada 4 semanas. Henrique, então quer dizer que a empresa vai ter que conceder o DSR e o feriado dentro dos 7 dias, mas não precisa coincidir com o domingo, a não ser em 4 semanas, que aí precisa de uma coincidência. É isso? É isso. Tá? Então a regra ficou clara. Tem o prejuízo de não coincidir mais com o domingo, para toda e qualquer atividade, mas isso a norma coletiva já podia fazer. E mais, quem trabalhava em comércio, em geral, tinha que coincidir a cada 3 semanas. Então, a regra ficou clara, para toda e qualquer atividade. Pode trabalhar em outro dia que não seja domingo, mas precisa coincidir a cada 4 semanas, pelo menos uma vez com o domingo. É isso que mudou. Para uma vertente, prejudicial. Para outra, ficou mais claro. A remuneração do trabalho domingos e feriados, pessoal, lembre-se, se não for concedido, presta atenção, naqueles 7 dias, precisa pagar em dobro.
Essa regra já estava numa súmula do TST. Então, se não for concedido uma compensação em outro dia dentro do 7, precisa pagar em dobro. O TST já tinha súmula a respeito, ele pegou a súmula e colocou agora nessa nova legislação, que será ou não aprovado pelo Congresso. O que causa uma certa preocupação, e já vou encerrando o vídeo aqui, é o seguinte: o registro de ponto por exceção. Agora, a regra da CLT sempre foi que tinha que marcar tudo, por transparência. Então o camarada chega, põe o dedinho lá, ou anota o cartão de ponto, a hora que entra, a hora que sai no intervalo, a hora que sai, o dia que tem hora extra, tudo é anotado. A regra passa a ser não anotar nada, a não ser hora extra. A não ser o dia que ele não tem intervalo. Então veja, a regra hoje vigente, precisa anotar tudo. Como que fica? Não precisa anotar mais nada, a não ser as exceções. Isso é chamado cartão de ponto por exceção. Tá bom? Henrique, foi bom ou ruim? Se foi bom ou ruim, você que vai dizer. Mas o TST já admite o cartão de ponto por exceção. Então quem aí tá falando, é um absurdo, papapá, precisava estar falando antes. Porque o TST já admite o cartão de ponto por exceção via norma coletiva. Agora a lei trouxe o posicionamento do TST. Tá legal? Henrique, outra coisa que mudou aí de cartão de ponto. Hoje as empresas estão desobrigadas a anotar até 10 empregados. Esse limite muda para 20 empregados. Tudo bem? Sobre o cartão de ponto por exceção, eu concordo com o posicionamento do nosso atual Procurador-Geral do Trabalho. Ele fala assim, essa regra vai deixar que todos, esse cartão de ponto por exceção, essa nova 20 empregados, que todos os empregados não tenham um cartão de ponto. É isso que vai acontecer. É ruim para o trabalhador, mas é ruim para a empresa. Amanhã com as ações judiciais. Não terá transparência. Tudo bem? Mas fica aí o ponto que o TST já admitia. A mais alta corte trabalhista do país já admitia. Certo? É importante aqui, pessoal, fazer duas menções ainda. A MP da Liberdade Econômica trazia muitos outros pontos que deixavam a gente preocupado. Desobrigava as empresas de ter CIPA, o grupo econômico foi desconfigurado, empregados que recebiam 30 salários mínimos ou mais iam ser regidos pelo Código Civil. Isso não passou, porque estavam fora do contexto da desburocratização e tratavam de direito do trabalho em si. O presidente da Câmara ontem, estava assistindo lá, ele falou, olha, matérias que não estão ligadas à desburocratização não serão objeto de votação agora. Então, não estão inseridas aqui, certo? Porque o Supremo já decidiu que o jabuti, ou seja, aquela matéria que está lá, que não tem nada a ver, isso é inconstitucional. Então, para que não gerasse futuras ações no Supremo e para ser aprovado na noite do dia 13 de agosto, a Câmara retirou e enviou para o Senado, que está em regime de urgência lá. Tá legal? Agora, Henrique, os trabalhadores tiveram um forte impacto com essa tal mini reforma trabalhista. São 5 pontinhos aqui. Olha, de boa, não. Teve uma desburocratização. Agora, houve um impacto nos direitos trabalhistas e bababá? Não, isso não teve. O trabalho aos domingos já era possível por norma coletiva e o comércio em geral já estava prevendo isso aqui. Tá? O controle de ponto o TST já admitia. E a outra regrinha aqui de CTPS, anotação, ela veio para deixar mais claro. A CLT tinha umas regras antigas. A CLT digital vem para modernizar. Então, esse discurso, ao meu sentir, respeito se você não concorda comigo, teve um grande impacto no direito do trabalho? Não. O ponto digital, o ponto por exceção, vai ser um questionamento. Pessoal, todos esses pontos nós temos lá no curso Aprovação PGE, um curso completo de 8 aulas, que eu atualizo até dezembro de 2019. O curso está rolando e eu sempre atualizo com o que tem aí do dia a dia na área trabalhista. Fica o convite para você fazer uma base legal em direito do trabalho. Um abraço.